Estes são alguns temas para a conversa com Henrique Neto e Pedro Lino, nossos convidados, como habitualmente acontece à sexta-feira. Boa noite e obrigada pela presença neste Hora Económico. Henrique, temos aqui um relatório que foi a notícia da semana, que já se esperava, que já sabemos que iria chegar, e Pedro Passos Coelho veio desvalorizar, não querendo comentar medidas e dizer que não vai ser Bíblia do Governo, mas poderá não haver muita opção a não ser implementar estas medidas? Pois, eu não sei se era previsível este relatório. Ele surgiu, enfim, Sabíamos há uns que o dias. Primeiro-Ministro já tinha dito que Sim. tinha pedido um parecer e uma ajuda do FMI. Claro. Isso sabia-se que haveria de chegar. Pois, dá-me a sensação que este relatório surge de uma maneira inábil, politicamente analfabeta, diria mesmo, e tem um conjunto de questões que podemos discutir a seguir, que são muito preocupantes, do meu ponto de vista. Antes de mais, é um trabalho académico. Mas, sendo um trabalho académico, não é um trabalho independente da academia, no sentido em que poderia valorizar todos os diferentes fatores que enumera das opiniões de vários especialistas que escreveram ou que pensaram sobre este problema da dimensão do Estado, nomeadamente, que é aquilo que está mais teorizado no documento. Para não levar em conta essas teorias e depois dizer em determinada altura que a dimensão do governo é uma questão de escolha política. Ou seja, deixando à escolha política aquilo que há a fazer neste contexto da dimensão do governo. Por outro lado, o documento consome-se, no fundo, na preocupação de ir buscar os tais 4 mil milhões de euros e devota praticamente todas as páginas do documento às reformas, à saúde, à educação e à dimensão do Estado, na ótica apenas da redução do número de funcionários do Estado e na redução do custo desses funcionários. Tudo que afeta os portugueses. A justiça. O setor Esquece da a justiça, não vem aqui... mas mais do que a justiça, repare, esquece da economia. Porque não se compreende que um estudo deste tipo não tenha nenhuma visão sobre a evolução da economia portuguesa. Não há um cenário Não há nenhum cenário macroeconómico da economia portuguesa. Mais, toda a análise é feita, e eu sou forçado a pensar que assim é, na base das opiniões do governo. Porque se repararem nos agradecimentos iniciais, estão apenas os agradecimentos aos ministros e aos secretários de Estado. Fica-se, portanto, com a ideia de que o documento foi baseado nos dados estatísticos, isso é evidente, nacionais e internacionais, mas nas opiniões dos governantes, do Ministro da Saúde, do Ministro até da Agricultura, do Ministro das Finanças, do Ministro da Economia, nos secretários de Estado mais diversos, a quem agradecem pormenorizadamente. Faltam os parceiros sociais, faltam os outros partidos e as empresas, falam e as associações empresariais. E a economia, em resumo, não é? No fundo é disso que se fala, porque é evidente que a fazer um estudo, e o estudo poderia ser válido, ia ser feito pelo FMI, que em princípio é uma instituição com credibilidade para poder fazer um trabalho deste género. Teria que ser um estudo sobre a economia portuguesa, porque isto não é uma economia dona de casa, em que contam apenas, em que se pode apenas reduzir a despesa, não é? Porque a receita nas donas de casa é fixa, não é? Não altera. Aqui não é uma economia dona de casa, aqui há receitas e despesas. E, portanto, tem que se atuar minimamente um estudo. Tinha que atuar dos dois lados do balanço, ver quais seriam as possibilidades da economia portuguesa se desenvolver e crescer e, naturalmente, o que era de curto prazo, de médio prazo. Mais todas as observações e todas as análises feitas são sempre
focadas, como disse, na educação, naqueles setores... No que afetam as pessoas. Afetam os custos. E devotaram-se apenas, e isso é também insustentável do meu ponto de vista, e eles dizem-no, naquelas verbas que são de grande dimensão. As que representam bastante muito dinheiro. percentagem. E dizemos, porque estas representam muito dinheiro, vamos atuar sobre estas. É mais quantitativo do que qualitativo, parece-lhe assim. É, mas mais... É o tal corte a direito que também Teodora Cardoso avisou, cuidado com os cortes a direito de ir ver apenas onde se gasta mais. Pois, mas repare, não fala nenhum dos gastos do Estado, que todos nós sabemos que são gorduras. Não fala das rendas, não fala das empresas públicas, não fala das empresas, quer públicas do Governo Central, quer das autarquias. Há muitas omissões. Pedro, concorda que há muitas omissões neste documento? Também esta visão de que demasiado pelo o corte direito na despesa? Não, concordo, e o relatório não é extensivo a toda a economia, efetivamente faltam áreas e faltam setores. Agora, há uma coisa que eu não concordo logo quando o relatório... Acho que o relatório é muito útil, ao contrário, andamos todos escandalizados. O relatório, os 4 mil milhões... Na realidade, este relatório dá quase 10 mil milhões de euros de medidas, por isso elas não são todas cumulativas. Quando se pensa no corte dos 10 ou 20% do salário dos funcionários públicos, que daria uma poupança de 2,7 mil milhões... As pessoas ficam todas assustadas, depois pensam nas pensões, mais 1,5 milhões, mais na saúde e na educação. Isto são medidas apresentadas que não têm que ser todas... Não é cumulativo. Pode o Governo até escolher as que têm menos impacto na economia. Ou pode fazer um mix. Pode dizer às pensões, no caso das pensões, nós temos uma curva muito elevada. Temos o mínimo, que são 200 e poucos euros, ou 280 euros, ou 300 euros, e depois pensões que vão até 15 ou 20 mil euros, ou o que for. Nós temos uma curva muito grande. Se calhar o que tem que se fazer é atenuar o desequilíbrio. Agora... E até se calhar, só para introduzir, se calhar foram essas as declarações do Primeiro-Ministro e também do Presidente da República, a dizer que é preciso descer algumas pessoas, que deveria estar a pensar nessas pensões e fez com que... Mas não é todas, não é todas. Aqui o que o relatório diz é 20% para todos. Não, isto depois, claro que tem que ser ajustado, porque não é possível quem ganha 300 euros passar a receber 240. Isso é impossível. Agora, a primeira parte do relatório, e concordo com o Henrique Neto, eles dizem que a dimensão do Estado é uma escolha política. Eu não concordo com isso. Neste caso, é uma necessidade económica. Não tem nada a ver com escolha política, porque se nós tivéssemos dinheiro, fazíamos como o Sr. Chávez fez, que era pagar tudo. A questão aqui é que Portugal e os portugueses têm que perceber, eu não sei se as pessoas não querem ver a verdade ou não lhes é suficientemente bem explicado. Eu acho que há aqui uma grande omissão e há um grande barulho. O relatório sobre portas travessas. Mais uma vez um erro de comunicação, temos que começar por aí. É um erro de comunicação do Governo. É um erro de comunicação e é um erro de explicar bem, pôr preto no branco. Nós podemos fazer o que os americanos fazem, aquelas town halls, vão às cidades e explicam, olha, os desequilíbrios da economia portuguesa são estes, estes e estes. Sugestões, ali ao vivo, com as pessoas, haver uma interação, não é na praça pública. Há aqui uma parte do relatório que diz que se houver uma discussão mais alargada, consensualizada, que as melhores medidas acabarão por ser adotadas. Eu não sei. Porque o relatório a vir para a rua, como vem, desta forma, o que é que se ouve? Só se ouve o ruído, é toda a gente contra. Mas se analisarmos bem as medidas, nós conscientemente não podemos ser contra isto. Nós não podemos ser contra um relatório que diz que há 260 mil professores. Ora, se nós estamos perante uma inversão da demografia portuguesa, cada vez há menos natalidade, é óbvio que isto é insustentável. É óbvio que mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar esse problema. É óbvio que as progressões na função pública que têm sido cumulativas, é óbvio que tem que se fazer alguma coisa para contrariar esse sentido. Agora, não sei se são estas medidas, não é tudo extremos. O problema na sociedade portuguesa nos últimos tempos é quando sai um relatório, parte-se todos para os extremos. Há uma divisão cada vez maior. Já se partiu do princípio de que vão ser adotadas todas as medidas. Parece... Mas é um princípio errado. Lá está, é um problema de comunicação, é um problema de... eu acho que há muita... as pessoas utilizam isto tudo contra o Governo. O Governo utiliza estes relatórios também para dizer que gostava de fazer, mas que não pode por causa dos outros.
Infelizmente, eu acho que não há ninguém que queira mesmo resolver o problema do país, porque ninguém quer ficar conotado com uma descida à realidade, que é o que os portugueses, infelizmente, vamos ter que assistir. Repara, o caso das pensões. Já aqui tenho dito, nós em 2030, apesar da reforma que foi feita, que foi positiva em 2007, se não estou a erro, pelo governo do engenheiro Sócrates, em 2030 a verdade é que nós não temos dinheiro. Quando o relatório diz aqui uma coisa muito interessante que as pessoas deviam perceber. Em salários e pensões, gasta-se 24% do PIB. 24% do PIB é exatamente 100% da receita fiscal. Ou seja, IRS, IRC, IVA. Estamos a pagar impostos para pagar e agora salários, eu gostava que as pessoas pensões. pensassem no seguinte. Então, e o investimento vem de onde? E o pagamento dos juros? Já nem falo, mesmo que baixem os juros. E o resto, o funcionamento da máquina do Estado? Eu vou-lhe dizer de onde é que vem. Grande parte vem das contribuições para a Segurança Social que deviam estar a contribuir para as nossas pensões no futuro. Mas toda a gente anda aqui alegre e contente. Ninguém explica que não há dinheiro na Segurança Social. A Segurança Social o que faz é aplicar esse dinheiro em obrigações de tesouro, financiando o próprio Estado, financiando o déficit. Esse é que é o grande problema. E não é que ninguém é capaz de explicar. Porque se calhar também não interessa explicar. Mas nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar isso, porque vamos chegar a um ponto que das duas uma, pedimos à Alemanha e à França, mas à Alemanha um subsídio para estarmos dentro do euro e para eles terem aqui um terreno para virem cá passar férias, ou então nós mais cedo ou mais tarde vamos bater todos à trave, porque quando chegar dentro de 20 anos, eu nem digo, bem, eu já não vou ter reforma. Daqui a 30 anos, primeiro vou ter que trabalhar, outra coisa que eles sugerem, passar a idade para os 66, mas não é 66, na Suécia já se debate, para os 75 anos. Por isso, com certeza, daqui a 30 anos, nós vamos ter que trabalhar até aos 72, até porque a esperança média de vida sobe 2 anos, 10 em 10. Por isso, vamos ainda ter revisões muito mais... Pois, mas, repare, este estudo... Já, eu realmente não diria que é um estudo, porque, no fundo, é uma listagem... Sim. De sugestões sobre as formas de reduzir a despesa do Estado. Fala-se muito da dimensão do Estado, mas a única coisa... Mas não se fala da eficiência do Estado. Nem se, principalmente, ou fala-se, mas não se diz como é que essa eficiência pode ser obtida. E quais são, por exemplo, não fala de que o Estado português está dirigido por dirigentes políticos, partidários, não é? Em vez de dirigentes profissionais. Do meu ponto de vista, esse é o grande drama da administração pública. E que não é possível fazer uma administração pública mais eficiente, ou seja, com menos pessoas, aumentar a eficiência e reduzir o número de pessoas. Enquanto houver a clientela Enquanto houver partidária. uma clientela enorme à volta Claro. do Estado, que é mantida pelos partidos e com competência muito duvidosa de muitos desses agentes que vão para direções gerais, que vão para institutos, que vão para fundações, que são para as empresas públicas e que já demonstraram não ter a competência, porque os estudos, chamemos de estudos, já que é isso que se chama, mas a listagem fala com frequência de aumentar a eficiência com mais justiça, mas depois todo o conteúdo são cortes na despesa do trabalho, porque não é disso de outra coisa que se trata, da despesa do trabalho, sem nenhuma preocupação até de criar cenários alternativos de médio prazo. Os cortes são sempre imediatos. Depois, a justiça é a médio ou longo prazo. Eles mesmo dizem isso, repetem várias vezes. Efficiency and equity is a long-term objective. Por isso não estamos a falar num plano de reformas, estamos a falar num plano de cortes. Num plano de cortes, porque, como é evidente, se diz o Pedro, e com razão, que a Segurança Social daqui a 2030 pode não ter dinheiro, etc. Bom, é disso, um verdadeiro estudo era disso que trataria. Qual era o PIB português daqui até 2030? Não é? Quais são as alternativas aos cenários do crescimento económico em Portugal daqui até 2030? E, portanto, e depois ajustar
a dimensão da despesa do Estado e dos apoios sociais, digamos, a um crescimento económico previsível. Por outro lado mesmo, por exemplo, na reforma... Mas nós vamos ter que sempre que ir aos cortes de funcionários públicos, infelizmente, são pessoas... Mas inteligentes, eles falam muito aqui de smart... Sim, e de cortes de salários também. Eles falam muito em salários e pensões acima dos 12 apoios sociais. De ligar as pensões ao crescimento económico. Não é? Eles têm ali um parágrafo em que propõem que as pensões... Propõem uma limitação das pensões não é as pensões, aos 12... peço desculpa, é o 12º e o 13º mês. O pagamento do 12º. Quando voltarem a ser repostos, eles defendem a reposição, mas ligando esse 12º e 13º mês ao crescimento económico. Mas o documento não fala como é que se obtém ou qual vai ser o crescimento económico possível. Ou seja, portanto, é pouco sério, para dizer francamente. Um texto pouco sério, porque disfarça sobre a capa de um estudo que o Primeiro-Ministro considera de grande qualidade, confirmando, enfim, o juízo do Secretário de Estado, Carlos Moedas, mas que não... que é um disfarce, mas que no fundo é um disfarce para dar ao Governo ideias de como ele pode ir buscar os 4 mil milhões a curto prazo. Não esquecendo, todavia, que os próximos 3 meses vão ser muito determinantes, porque o problema... Em 2012 nós verificamos que precisamos de mais dinheiro porque não cumprimos os objetivos do Governo do orçamento de 2012. No final de março, ou em abril, já vamos ter uma ideia se isso se vai repetir em 2013. Ou seja, vamos ter aqui o círculo vicioso, que se fala muito hoje, e com razão, de que os cortes sucessivos não são para aumentar a eficiência do Estado, não é? Porque a eficiência do Estado pode também se passar pela redução de pessoas ou pela redução de salários, pode acontecer isso, mas não é isso que é o aumento da eficiência não automático por esse facto. Até porque as pessoas vão ficar mais saber como é que essa eficiência se organiza. E eu volto a receita fiscal a cair e tudo aí. E eu volto à minha. Não há reforma da administração pública sem quadros dirigentes, porque não são os governos que dirigem a administração. E com os governos vêm conjuntos de agentes políticos que mudam de 4 em 4 anos, na melhor das hipóteses. Depois, quando saem, vão trabalhar para o setor privado, por isso a ambição é já... Já pensando num bom cargo. Ou seja, sem uma profissionalização e sem a continuidade da direção dos quadros dirigentes da administração pública, tudo o que está no papel, podem reduzir os salários, podem até arranjar uma guerra civil um dia destes, porque é evidente que a capacidade de aceitação das pessoas vai se esgotando, não é? Mas não vão resolver o problema da eficiência do Estado de certeza absoluta. Isso é outra questão. Todos estes relatórios que vão saindo faz com que se afastem cada vez mais as forças políticas no Parlamento. Há a ideia de que, uma notícia do Económico, de que a maioria quereria criar uma comissão para as reformas do Estado, pensar o Estado além troika, mas que a restante oposição não se quer juntar de alguma forma porque vê saírem estas pontas soltas onde não são ouvidos. Eu acho que não é bem verem sair estes relatórios, os estudos, o que for. Eu acho é que ninguém quer mesmo resolver o problema. Vamos lá ver. Se o Bloco de Esquerda hoje tomasse conta do poder, mas ele podia fazer alguma coisa diferente. Estamos a falar num Partido Socialista, que já foi governo e que espera ser... quando falamos na oposição, falamos mais. Então ao Partido Socialista. Pedro, se o governo... Você falou de que há aqui um problema, e você também disse, um problema de comunicação na apresentação deste estudo. Há claramente um problema de comunicação, mas era essencial que o Partido Socialista fosse envolvido nisto na decisão de pedir o estudo e na definição de quais seriam as respostas, e qual a importância, digamos, do caderno de encargos desse estudo. Mas aí vamos... Certamente que o Partido Socialista não seria, por razões óbvias, debruçado apenas no corte da despesa e teria levantado um conjunto de outros problemas desde o início, e o estudo corresponderia ou responderia às preocupações do Governo, mas responderia também às preocupações de uma parte da oposição, que seria o Partido Socialista. E, naturalmente, que se fosse assim, é evidente que o estudo, quando chegasse, não era uma surpresa, não causava, pelo menos de setores
digamos, menos extremistas da sociedade portuguesa, ou mais centristas, não tinha causado as reações que causou no Catadupa. Mas eu concordo com isso tudo. Eu acho que tem perfeita razão. Só existe um problema. É que, após a era do engenheiro José Sócrates, não houve renovação no Partido Socialista. E, na realidade, o que estamos a fazer, ou o que o Governo estaria a fazer, é negociar com todos os dirigentes do engenheiro José Sócrates. Repare, olha para a bancada do PS. Mas não é totalmente verdade. Temos quase que umas aulas diferentes. Dizer-lhe é que você tem razão em parte, mas posso lhe dizer que o Partido Socialista, neste momento, está, digamos, relativamente dividido entre esses setores que você refere e os setores, outros setores que não estiveram totalmente de acordo ou não estiveram de acordo com a gestão anterior. Mas essas vozes não se ouvem. E, portanto, se o Governo tivesse um mínimo de sensibilidade política e de sabedoria, poderia reforçar, através de fazer participar o Partido Socialista, nova ala é evidente, e não daria, porque o que o Governo está a fazer é, no fundo, uniformizar, digamos, as tendências no Partido Socialista, uni-las, porque é inaceitável para qualquer tendência esta apresentação de um texto acabado, pronto, pedido pelo Governo, que tem uma visão muito limitada e, no fundo, é um caderno de encargos para fazer cortes apenas na despesa, e isso o Partido Socialista, seja do engenheiro Sócrates, seja de qualquer outra tendência, não vai aceitar. E o Governo tinha a obrigação de saber isso. Eu acho que o engenheiro António José Seguro teria mais argumentos se conseguisse fazer uma renovação mais profunda no Partido Socialista. Estou de acordo consigo. Eu acho que há ali uma... Não sei se é falta de oportunidade, não sei. Não sei o quê. E acho que até teria mais o apoio da população, porque uma coisa é verdade. Para implementar, seja o que for, seja este, outro relatório, da Troika, ou do Banco Central Europeu, ou do Governo, vai ser necessário um consenso do Partido Socialista. Não há dúvida. Não é possível. Mas então porquê é que não se faz nada para obter esse consenso? Mas não é possível ninguém pensar. Não, mas eu estou contra isso. Acho que devia haver um consenso. Acho que a culpa é de uma inabilidade. Mas eu acho que a culpa é dos dois. Primeiro, acho que o PS já não é a também primeira nem a segunda vez que o Governo, já com a TSU, depois com a questão das reformas, a luta, a divisão com o próprio Presidente da República, a divisão, aliás, o divisionismo do Governo em relação de lançar os velhos contra os novos, os do setor privado contra os funcionários públicos. São vários os episódios nos últimos meses. São vários os episódios que revelam uma inabilidade política. Existe um grande problema de comunicação, acho que existe um grande problema de tentar arranjar consensos. E é isso que mina a confiança dos empresários, dos consumidores. Quem é o empresário que quer investir quando não sabe, quando não percebe se as finanças públicas após 2014 vão ser sustentáveis ou não? Porque estes cortes, sejam estes ou outros, vão ser necessários. Nós, acho que há um ano, quando começaram a sair estas medidas, ou quando foi a história dos PECs ainda, houve uma altura que dissemos que os cortes não eram temporários, mas iam ser permanentes. Porque qualquer pessoa olha para o Orçamento de Estado, faz uma previsão a 5 anos e é impossível aqueles cortes não serem permanentes. E é isso que estamos aqui a falar. É que, em vez de ser o 13º e 14º mês que sejam cortados permanentemente, vão devolver um, corta-se o outro, mas de forma permanente. Não nos vamos iludir que isto vai tudo voltar ao que era antes. Mas para isso vai ser necessário um consenso. Porquê? Porque mesmo que o PS venha em 2016, ele vai precisar de uma sociedade sustentável. Porque se uma economia não tiver, se não tivermos as finanças mais ou menos organizadas, nós não vamos conseguir nem ir aos mercados. E a questão dos mercados, isto é outra falácia. Repare, porquê que o Japão tem a enorme dívida pública que tem? Porque os japoneses confiam no seu próprio governo. O problema em Portugal é que vamos lá pedir a um português, e eu gostava de saber quantos dos deputados é que têm obrigações de tesouro? Ninguém. As pessoas confiam no próprio país, sim ou não? Os bancos não confiam uns nos outros. Pronto, mas e os portugueses? Repara, os bancos até podiam não confiar. Mas os portugueses faziam como os japoneses. Não, nós compramos a nossa dívida porque confiam no governo e confiam que eles vão pagar. Mas com estas atitudes do governo, em Portugal não. Esta mudança de posições, nomeadamente os bilhetes de tesouro e coisas do género, foi o próprio governo, os governos, não apenas este,
que desacreditaram os os certificados bilhetes a do fogo, Tesouro, os certificados a que fogo, baixaram as taxas. Sim, isso... baixaram a taxa, alteraram as regras, as leis isso não... acho que foi matar as o leis, mercado não interno. só neste aspecto, em todos os aspectos, as leis mudam com uma frequência enorme, não há sustentabilidade, não há continuidade, não há visão política de médio prazo. Por isso é que lhe disse também uma vez, estávamos aqui a falar, a questão de, por exemplo, baixar o IRC para 10% para todas as empresas, bem, isso acho um escândalo, porque acho que quem ganha 500 milhões de euros ou 100 Mas milhões... mesmo isso já deu uma taxa um ruído progressiva. enorme. O Ministro da Economia a defender isso e o Ministro das Finanças a arranjar uma comissão... Grande desentendimento mas e falta de comunicação do Governo. Uma coisa muito simples. É que não adianta ter uma taxa de IRC muito baixa. Eu acho que o empresário quer visibilidade e estabilidade. Confiança de que não vai mudar o cenário. Exatamente. Isso só com... Podemos saber, não podemos esquecer, só para concluir, que foi o trunfo da Irlanda. Obrigado, meus senhores, pela presença neste Hora Económica. Até para a semana.